Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios que leva até você todo o conteúdo sobre empreendedorismo, vendas, relacionamento com o cliente e traz aqui empresários que vão te ajudar a não cometer os mesmos erros que eles e, obviamente, te trazer os maiores e melhores acertos para que você consiga empreender o seu negócio, acelerar o seu negócio e alavancar os seus resultados com muito conteúdo, com muitas lições e muitos ensinamentos que a gente vai compartilhar durante a próxima hora com vocês. Então, esse episódio está indo ao ar aqui pela TV Ceará, pelo YouTube, pelo Spotify. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita agora e já se inscreve, curte esse episódio, compartilha com toda aquela galera que você quer ver crescer também. Beleza? Eu tô aqui com ele, o homem do sorriso mais contagiante da internet brasileira e da TV agora também, Cícero Jorge. Fala pessoal, sejam bem-vindos e se preparem. Estamos com o episódio que vai acontecer hoje, ó, muito impactante. Pode pegar bloco de notas, papel e caneta e com toda certeza vai ter muito conteúdo e contribuição. Ô Cícero, e esse episódio estaria acontecendo sem os nossos apoiadores? Não. Não tem como acontecer. Como eu também não estaria bem vestido sem nossos apoiadores. A gente quer aqui deixar registrado o patrocínio da grande Mr. Simple, né? Marca nova agora, sim, né? Mr. Simple. Gente, você que nos acompanha há mais tempo, você deve lembrar que a gente é apoiado, né? Patrocinado pela TBC. Pois é, a TBC tá de cara nova e agora a TBC é Mr. Simple, mas a gente continua aqui, ó, no estilo, na qualidade, algodão egípcio, coisa fina, né? Então, se você quer, né, se vestir como a gente, não se preocupar com essa questão de roupas e aderir ao básico, né, fala com a galera da Mr. Simple, que com certeza você vai ter um contato com uma malha totalmente diferenciada. Eles têm um corte diferente, qualidade no tecido. O Cícero vai pra missa, o Cícero vai trabalhar, o Cícero vai pra tudo. Até já peguei uns até pra treinar, viu? Só pra ter noção da visão. Por isso que eu tô comprando direto aí, ganhando, viu? Muito bem. E a gente também tem o patrocínio da empresa José. O que a empresa José entrega, Cícero? A gente trabalha toda a parte de inteligência com relacionamento e fidelização da tua base de clientes. Ou seja, nós conseguimos fazer com que a tua base de clientes ela continue comprando e aí assim te trazendo cada vez mais fortalecimento da tua marca. Agora tem um ponto importante disso, né? Para você ter uma base de cliente forte, você também precisa ter um time bem preparado para poder estar acolhendo e vendendo bem esse time. E o que é que a 2P Treinamento faz? A empresa 2P Treinamentos entrega exatamente essa qualificação do teu time comercial. Então, se você tem uma equipe de atendimento e vendas, ou se você tem um gestor comercial que precisa ajustar processos, a gente trabalha com palestras, treinamentos, mentorias e formações de desenvolvimento da tua equipe comercial. Então, Empresa José, 2P Treinamentos e o apoio da HubX Studio, que está levando até você toda essa qualidade de som e imagem. Não interessa por onde você está nos assistindo, se é na TV, no tablet, no celular, essa qualidade de som e de imagem, quem é responsável é a HubX Studio. Se você quer produzir seu conteúdo para a internet, também fala com a galera que eles vão te ajudar a você produzir seu conteúdo, beleza? Show. Vamos embora falar da nossa convidada? Vamos deixar de enrolação? Então vamos falar da nossa convidada que está aqui hoje. Ela que é empreendedora e chefe de patisserie e é a mente visionária à frente da Petite Surprise. Vocês conhecem? Mas vocês não conhecem, vocês precisam conhecer, tá? Com uma formação sólida e sofisticada pela Le Cordon Bleu, minha mulher foi buscar longe o conhecimento, viu? E para trazer a gastronomia e a cultura francesas ao Brasil, criando um espaço que combina tradição e modernidade com opções que vão de bistrô a ambientes confortáveis para o trabalho e confraternizações. Além de uma líder determinada, ela também se dedica a superar os desafios do empreendedorismo com inovação e paixão, sempre encantando seus clientes com experiências exclusivas e memoráveis.
Meu amigo, isso aqui é uma apresentação, viu? Hã? E outra coisa, pra quem já conhece tanto ela quanto a empresa, sabe que aqui é 100% verdade, viu? Aqui não é uma apresentação pra se apresentar bem, é uma realidade, viu? Deixa eu fazer um parênteses assim. Eu não sei por que a gente faz todo esse mistério aqui, se o episódio já foi divulgado, tem até a foto dela nas redes sociais, né? E o nome da pessoa tá antes, né? Mas vamos lá. Ana Beatriz Montenegro, seja bem-vinda ao Aí Sim Podcast. Obrigada, gente. Tá certo, verdade. Tá, vamos voltar para né? Vamos voltar para seriedade. E aí, Beatriz, tudo bem? Tudo bem, graças Jota, a Deus. É Ana Beatriz, Beatriz, Bia, como é que você gosta de ser chamada? Eu tenho todo tipo de apelido, na verdade, mas pode me chamar de Beatriz. Tá, então vai lá, Cícero tá contigo. Beatriz, nesse primeiro momento, a gente gosta de conhecer a Beatriz. Certo. Não o que ela faz, mas quem é a Beatriz. Né? A Beatriz antes da Apetite. Isso. Eu sou formada em Direito, né? Mas antes de eu entrar na faculdade, eu sempre gostei muito de gastronomia. Eu só não considerava, na verdade, uma profissão, né? Desde os 8 anos que eu gosto de cozinhar, mas minha mãe, como médica, trabalhava nos queimados, não permitia que eu entrasse dentro da cozinha, porque ela achava que eu ia me queimar, enfim. E eu comecei a fazer como todo mundo, né? Tipo, errava muito, gostava de pesquisar receita na internet, mas nada demais. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi reunir os meus amigos lá em casa para cozinhar, né? Então eu sempre tive muito disso, mas quando foi na época do 3º ano de escolher aí uma faculdade, como eu não sou a pessoa dos números, eu fui pro que a maioria das pessoas vai, né? Acho que hoje 70% das pessoas que se formam em Direito não exercem a faculdade, mas eu gostava muito da faculdade de Direito, cheguei a ser monitora, era professora, ganhei uma bolsa para estudar Direito numa universidade da Espanha, inclusive. E foi lá, mais ou menos, nesse momento, que eu comecei a questionar um pouco como era a profissão, realmente, do advogado, como era a rotina, né, enfim. E comecei a ver que aquilo ali não ia dar muito certo para mim, não, sabe? Eu sou a pessoa mesmo, eu sou muito dinâmica, detesto me colocar 1 hora, 2 horas, 4 horas na frente do computador, eu não vou render nada. Eu preciso ficar rodando e fazendo coisas diferentes o tempo todo. Então, nesse momento, quando eu voltei, né, do intercâmbio pela universidade, eu comecei a pesquisar coisas mesmo. Isso foi em que ano, mais ou menos? Nossa, eu sou ruim de datas, viu? Mas... Pré ou pós-pandemia? Pré. Tá. Pré. Eu acho que deve ter sido mais ou menos ou 2016 ou 2017, por aí. Tá. Então, eu comecei a pesquisar hobbies mesmo. E um desses hobbies que eu encontrei foi fazer um curso pelo Senac, né? De bolos e tortas. E nesse curso, eu não só lembrei, né, da Beatriz de 8 anos de idade, que gostava de cozinhar, enfim, como eu percebi que eu tinha uma certa facilidade. A minha forma de aprender sempre foi observando. Então, eu não sou a pessoa das aulas, né? Que o professor fica falando. Isso aí, pra mim, eu viajo pra qualquer canto do mundo, menos prestar atenção na aula. Então, eu sou a pessoa do vi fazendo, reproduzo o que eu aprendi. Então, eu percebi que eu tinha muita facilidade e tudo que eu aprendia nesse momento na escola, eu queria reproduzir na minha casa. E aí minha mãe chegou a dizer assim, minha filha, eu não aguento mais tanto bolo. Não dá, não tem condição. E aí, nesse momento, os meus amigos da faculdade diziam assim, traz, a gente compra. Falei, vocês compram mesmo? Aí eles, não, eu compro. Aí, nisso aí, eu comecei a vender meus primeiros brownie, bolo de pote. Aí, o curso acabou, né? Eu falei, o que é que eu vou fazer agora que o curso acabou? Me inscrevi em outro curso. Conheci o professor, o nome dele é Matheus, inclusive, eu sou muito grata a ele. Ele viu que eu estava realmente querendo, né? Eu fiquei muito próxima dele. Falei assim, tu dá consultoria, mentoria por fora do Senac? Aí ele dou sim. Aí eu comecei a conversar com ele, né? Aceitei minha primeira encomenda e ele foi muito decisivo na minha formação porque
quando terminou esse segundo curso no Senac, ele me ajudou muito em casa. Eu fazia muita consultoria particular com ele. Então, muita coisa que eu queria aprender, eu aprendi com ele, né? E eu fiquei aí nessa base de erro, acerto, por mais ou menos uns 2 anos. Nesse tempo, eu continuei a faculdade, então foi um misto de não tenho tempo para nada, com eu não sei se eu quero isso, porque, querendo ou não, eu tava abdicando de uma coisa que eu tava descobrindo se gostava, né? Sim. É muito fácil eu falar hoje que eu amo a gastronomia depois de tudo que eu percorri. Mas naquele momento eu era aluna do direito, que estava desviando a minha atenção dos estudos para aprender uma coisa nova, né? Então, assim, foi bem puxado essa época. E depois desses 2 anos aí, entre não sei se é isso que eu quero, vou mergulhar de cabeça, eu decidi me matricular na Le Cordon Bleu, na França, né? Eu não sabia francês na época, então, tipo, eu conciliei a faculdade com as minhas encomendas e o curso de francês. Então, foi assim, foi um período bem conturbado, mas valeu demais, sempre com aquele frio na barriga, para não dizer desespero, né? Eu lembro que quando eu cheguei na frente da escola, no primeiro dia, né? Eu tinha chegado em Paris, eu falei, não, acho que era domingo, algum feriado, a escola estava fechada, só que eu queria ir antes para ver onde era o endereço, qual era o Fazer metrô. a rota, né? Exatamente, qual era o metrô que eu ia ter que pegar, né? Eu lembro que quando eu cheguei, assim, na frente da escola, eu falei, meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida? Tipo assim, eu não sabia falar francês quase nada, a sorte é porque a escola você aprende com um tradutor em inglês, então eu desenrolei nisso aí. Como eu tinha dito, né, foi aquela mistura de eu não sei se é isso que eu quero pra minha vida com agora eu vou ter que querer, né? Olha onde foi que eu vim parar. Então, assim, foi muito engrandecedor. Eu digo que não só no aspecto profissional, mas pessoal mesmo, porque eu acho que tem momentos na vida que a gente tem que se colocar em situações que não tem volta. Enquanto tem um plano B, você não foca no A, né? Eu digo muito isso. Pra mim mesma. Então, foi muito engrandecedor esse curso. As aulas eram de 8 da manhã até 9 horas da noite, de segunda a sexta. Então, foi bem intenso mesmo. Aprendi diversas receitas e eu percebi que nessa época aí eu cheguei a uma conclusão de que não é que eu não goste de pressão, de desafio, de novas coisas. É só que eu estava realmente na carreira errada. Então, quando eu comecei a aprender mesmo, me dedicar, eu comecei a realmente profissionalizar o negócio, né? Tipo, a empresa, pensar de, caramba, eu quero uma carreira nisso aqui, né? E a parte do dom, entre aspas, né? Ajudou um pouco, mas é realmente repetição, repetição, repetição. Você repete tanto... É a coisa da facilidade para fazer é um passo, né? Mas é o primeiro passo. Já ajuda, mas eu não treino, não faço, não aperfeiçoo isso daí. Exatamente. Mas você trouxe uma questão aí, Beatriz, que eu acredito que é fundamental para quem está aí do outro lado, e principalmente para galera eu vou me permitir de usar essa expressão, da sua geração, né? Certo. Porque eu tô há alguns, um pouco mais de 10, 14 anos a mais aí, né? Uhum. Mas que é uma dificuldade das pessoas de se expor, né? Aos movimentos. Uma das coisas que você estava fazendo uma faculdade, você se permitiu se expor a uma outra experiência, a uma outra possibilidade de carreira. E a gente já entrevistou alguns convidados aqui que falaram um pouco sobre isso, e uma das coisas que a gente percebe dentro do mercado de trabalho atual é que as pessoas não querem se expor a algumas carreiras ou algumas possibilidades, só que eu só vou saber se eu quero ou não se eu for lá e testar. Sim. Né? Eu fui professor de história, fui coordenador pedagógico, fui supervisor, fui gerente de escola de curso profissionalizante.
até eu chegar no movimento de trabalho que eu tenho hoje, que foi meio que uma junção de tudo isso daí para eu me tornar treinador de vendas, né? Desenvolver equipes de atendimento e vendas. Mas isso não estaria acontecendo hoje se eu não tivesse aceitado um desafio quando estava à frente do Sebrae de dar uma palestra como estratégia de venda lá do curso. Então, muitas vezes a sua próxima empresa está na experiência que você está fugindo dela ali. Seja a sua empresa, um negócio, alguma coisa de sucesso. O Cícero também tem uma história muito bacana em relação à abertura da empresa José, que foi eu acompanhei, inclusive. Um PDCA, né, Cícero? Um promete, depois corre atrás, né? E vai lá e faz depois. Mas que é muito isso, de pessoas que olharam para um cenário e dizer assim, rapaz, vamos testar aqui, vamos ver o que é que dá aí. E você tem um movimento que eu acredito que foi muito importante, que é essa coisa do buscar conhecimento. Mas eu queria fazer uma pergunta no meio dessa situação toda aí, que é em relação a nessa hora da virada. Vou mudar de carreira, vou sair do direito, vou caminhar. Sabia que essa pergunta ia chegar, mas cedo ou mais tarde. Mas a pergunta é como foi quem apoiou, quem foi contra e fiel da balança, né? Onde foi que a corda pesou mais forte aí para você? Assim, realmente, só um parênteses, né, do que você estava falando. Isso eu acho que é muito os soft skills, né? Que às vezes a gente se prende muito a o curso que eu fiz, o livro que eu li, né? Sim. Mas, assim, as experiências de vida é o que realmente faz você ser único e a sua carreira profissional ser única, entendeu? Perfeito. Então, assim, realmente as pessoas acham que soft skills é mais fácil porque você não precisa passar em tal coisa, né? Fazer tal prova. Não, é o mais difícil mesmo, porque é o que você constrói no dia a dia, né? Você ter autocontrole, disciplina, buscar o que você quer. Então, realmente, isso aí é uma coisa que não pode ser construída em 2 meses. É muito tempo de construção. E quando eu estava nesse caminho aí, né, do direito, confeitaria, o que é que eu faço, se eu largo, se eu não largo, não foi uma decisão, tipo assim, do dia pra noite. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me assegurar bem do que eu tô fazendo. Sim. Então, assim, eu comecei a vender e aí, com esse dinheiro, eu comecei a investir e as coisas foram naturalmente acontecendo. Agora, também, o natural acontecendo fez com que eu tivesse menos tempo para estudar, né? Então, eu passei de uma ótima aluna para uma péssima aluna dentro da faculdade, porque eu realmente não conseguia dar conta. E na minha cabeça eu ficava tipo assim, eu sou bem seletiva, sabe, do que eu quero aprender. Então eu ficava, pra que eu quero aprender direito penal? Sendo que eu continuava prestando atenção no direito empresarial, entendeu? No direito administrativo. Sim. E aí, nisso aí, eu fui automaticamente largando de mão da Beatriz, estudante de direito, pra Beatriz empreendedora. E eu sempre tive isso dentro de mim. Hoje em dia, depois de tudo que eu passei, eu reconheço que a minha linha de raciocínio naquela época foi muito uma linha empreendedora, de tipo, o que é que eu vou ganhar dentro do direito? O que é que eu posso me tornar aqui? Eu acho que as pessoas, às vezes, têm uma visão muito apaixonada da profissão e não conseguem ter essa visão clara do como é que vai ser minha rotina, o quanto que eu vou conseguir ganhar, o que é que eu consigo me identificar dentro dessa profissão, onde é que eu posso aplicar isso? Tipo, eu adoro direito civil, tá, e eu vou aplicar onde? Eu vou empreender? Eu vou ter o meu escritório? Então, eu não conseguia visualizar esse caminho. E eu não sei onde que eu li isso, se eu escutei de alguém, mas quando você não consegue visualizar o caminho, é o primeiro sinal de que aquilo ali já não é muito pra você, entendeu? Porque mesmo sem ter certeza do que eu queria dentro da confeitaria, né, eu sempre tive muito claro o meu próximo passo. Então eu posso não ter os 20 passos, mas o próximo eu sempre tenho, entendeu?
Então, quando eu cheguei a primeira vez, né, pra conversar com a minha mãe, eu acho que eu vou fazer isso aqui e tal. Ela falou, mas minha filha, isso aí não vai lhe aproximar do concurso. Eu, que concurso? Quem disse que eu queria concurso? Aí ela ficou meio assim, né? Mas minha mãe é uma pessoa muito do resultado. Então, não estou dizendo que ela não apoiou. Também não estou dizendo que ela apoiou. Estou dizendo que ela começou a enxergar a possibilidade quando ela começou a ver resultado. Entendeu? Ela deixou assim, rapaz, deixa o mínimo viável possível O mínimo acontecer. viável, é, o Aí mínimo vamos ver, viável. vamos testar. Até onde a pessoa aguenta, Isso. porque é muito bonito quando você começa e, o meu sonho, meus planos, mas fazer doce 2 horas da manhã, escutar reclamação de cliente, a encomenda deu errado, aí mostra realmente, tipo, e empreender no final é isso, né? Quanta pancada você tá disposto a aguentar, porque é muita. Sim. Quando você vai crescendo, vai mudando as pancadas, entendeu? Isso. Mas nunca deixa de acontecer. Então, no começo ali era tentar agradar o cliente, não errar, né? Então, imagina você ter um bolo para entregar às 10 horas da manhã, aí você pensa, 10 horas da manhã, eu preciso de 3 horas para fazer o bolo, tudo certo, eu acordo às 7. Certo, mas você tá num caminho de aprendizado. E se aquele bolo de 7 horas da manhã que você fez não der certo? Qual é a margem que você tem? Então, não. Então, você não tem que acordar às 7 horas da manhã. Você tem que, na verdade, acordar 4, 5. Porque aí você vai ter essa margem. E eu passei muitos anos fazendo isso. Até eu ter a confiança do que eu vou fazer realmente vai dar certo, eu botava aí 2 vezes uma margem de tempo. Entendeu? E aí, com isso, minha mãe foi apoiando. Os amigos apoiam, mas é aquela coisa de, tipo... Eu apoio aqui, né? No meu canto, vai fazendo, boa sorte, vai lá, vai dar certo, viu? Então, querendo ou não, eu acabei me afastando de muita gente, realmente por falta de tempo, né? E eu acho que o ponto que a corda realmente pesou foi quando eu cheguei lá na Cordon Bleu, que eu olhei, falei, aprendi tudo que eu aprendi e falei, tá, muito massa, acabei de subir um monte muito alto. Mas aí, depois que eu subi esse monte muito alto, eu percebi que tinha outros muito mais altos, entendeu? Quanto tempo foi o curso que você fez lá? O curso foi 3 meses. 3 meses. Eu fiz num período de férias, né? Sim. Como eu tava na faculdade ainda, eu aproveitei os meses de férias para ir e não precisar atrasar ainda mais a faculdade. Porque uma faculdade que era para eu fazer em 5 anos, eu fiz em 8. Eu fiz literalmente 3 intercâmbios e abri uma empresa. E eu digo assim, eu fiz em 8, mas eu fiz 3 intercâmbios, abri uma empresa, aprendi inglês, aprendi espanhol e aprendi francês. Então tá tudo certo. No final, não foi tanto tempo assim. Só organizou a agenda, né? Botou cada coisa na sua prateleira, que é como você falou, você é muito seletivo em conhecimento. Isso é muito importante, né? Que às vezes todo mundo quer tudo. Sim. Não é? Mas a gente sempre tem que abrir o espaço para ter algo a mais, né? Isso não quer dizer que eu tenho que parar, mas eu tenho que abrir espaço, isso é muito legal. Sim. Não, total. E assim, uma coisa que eu... às vezes as pessoas dizem, é porque tu é muito calculista. Talvez seja, sabe? Mas às vezes eu olho para umas coisas que, tipo, eu poderia passar 10 dias aprendendo aquilo, e aí mas eu olho e digo... Isso não vai me acrescentar em nada. Próximo. Tipo, eu corto, entendeu? Coisas que eu vejo que realmente não me acrescentam, eu não perco tempo. Sim. Porque eu acho que se você quer aprender tudo também, você nunca vai ser muito bom em nada. Então, hoje, como é que eu gasto o meu tempo? Leitura, empresa, saúde, né? Porque não tem como você também fazer tudo e tá doente. E um pouquinho de vida social. Um pouquinho. Um pouquinho. Às vezes dá uma desequilibrada nessas áreas, né? Mas aí depois você vai recalculando a rota até uma hora dar certo. Tá. Fala uma coisa sobre o movimento da criação da abertura do espaço, tá? Quando hoje a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão pensando 10 vezes antes de abrir um ponto físico. Sim. Né? Então, assim, eu posso trabalhar com entrega, eu posso fabricar para fazer. E você optou por um
eu vou abrir um espaço, né? Eu quero que as pessoas vão até lá viver a experiência lá. Como foi essa escolha? Por que o espaço? Por que não o delivery? Que seria, né, vamos dizer, uma opção mais em conta, mais barata e, inclusive, talvez até mais de acordo com o movimento de mercado. Fala um pouco sobre essa decisão aí. Eu acho que tudo começa com a mentalidade, na verdade. Eu sei que é uma coisa óbvia, mas se você parar para pensar, todas as minhas decisões começou realmente com a minha mentalidade, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa, em tudo que eu faço, quando eu escuto, é mais simples o delivery, é mais prático, né? É mais barato. Esse mais significa que mais pessoas estão indo pro delivery, mais pessoas estão indo pro fácil, né? E lá no comecinho, nos meus primeiros doces, primeiro tudo, essa minha mentalidade de o que é difícil que pouca gente está procurando. Foi aí que eu esbarrei nos macarrons. Porque os macarrons é um doce da confeitaria francesa que eles são simples, porém difíceis. Porque, apesar da receita ser fácil, ela é cheia de pegadinhas. Então, você pode facilmente fazer aquela receita 10 vezes sem nunca acertar e você não sabe nem onde você está errando. Porque é o que eu digo. O mais curioso da confeitaria francesa é que a receita é simples, mas a técnica é difícil. E aí, nesse movimento aí, é onde tem menos concorrente. Entendeu? Então, quando eu comecei a vender, eu trabalhava muito com delivery porque eu trabalhava de casa, né? Eu nunca quis trabalhar de casa. Mas eu também precisava construir uma marca. Que no dia que eu colocasse a loja física, as pessoas fossem procurar a minha marca. E não só a loja física que abriu, entendeu? Então, assim, nesse movimento aí, eu passei... A primeira vez que eu fui para Cordon Bleu, eu fui em 2019. A loja abriu em 2023. Então, você pergunta, o que tu fez nesse tempo todo? Porque eu já trabalhava, eu já vendia, eu já fazia tudo. A Apetite já era uma marca muito consolidada e muito séria. Então, de casa, eu já tinha CNPJ aberto, eu já tinha contador, eu já tinha equipe de marketing, eu já tinha funcionário, eu já tinha embalagens personalizadas, eu já tinha uma cartela de cliente, eu já tinha tudo que uma loja física tem, menos o espaço físico. Só que, como eu vim naquele movimento de eu preciso realmente finalizar a faculdade, eu preciso me especializar nisso aqui, porque eu já sabia que eu sei fazer a receita do bolo, eu sei tudo. Mas o que é que eu sei sobre ser empresária? Né? O que é que eu sei das leis? O que é que eu sei dos perrengues que o pessoal passa? Então, assim, eu usei literalmente de 2019 até 2023 para aprender. Como é que eu quero essa loja física? Tipo assim, como é que eu imagino? É a questão do próximo passo, né? De você se visualizar naquele local. Como é essa loja? Ela é azul, ela é rosa, ela é dentro de um shopping, ela é uma casa, ela é um prédio. O que é que ela é? O que é que eu vou vender lá? Então, em 2019, na época, eu só trabalhava com doce. E aí eu comecei a pensar, né? Ninguém sai de casa para comer só doce. Então, qual é o salgado que eu vou botar? É coxinha, mas eu sou uma confeitaria francesa. O que é que o francês gosta? Croissant. Então, nesse momento aí, eu fui realmente usando para aprender. Eu posso não ter crescido para quem enxergava de fora. Mas eu sabia que eu estava aprendendo muito, entendeu? Sim. E quando eu fui em 2022, eu voltei para a França de novo, para Cordon Bleu, né, para finalizar a minha formação. Eu lembro demais do dia que eu tava literalmente... Eu sei que é um negócio meio filosófico, mas isso realmente aconteceu. Eu tava andando ali, eu costumava fazer muita caminhada no Sena. E eu parei e pensei assim, eu acho que agora eu tô pronta para colocar a loja e eu acho que eu vou precisar de um sócio. E eu voltei dessa viagem, 2022, outubro, né? Em novembro, eu já comecei a pensar, né? Como é que eu quero a loja, como é que eu quero as coisas. E
Em dezembro, eu encontrei o sócio. Em fevereiro de 2024, eu assinei o contrato de aluguel da casa. 23. Não, 24. Ah, 24? Não, 23. 23. Que foi o ano que a Petit abriu. Do carnaval até agosto foi o período de reforma da casa. Então foi assim, quando aconteceu foi do nada, sabe? Pros outros. Na minha cabeça não foi do nada. Sim. Mas foi um período de construção. E assim, é legal que você trouxe o período. Do nada de 5 anos, né? Não, pois é, e você trouxe um período que, tipo, 2019, você decidiu que tinha que aprender mais sobre como ser empresário, né? Em 2023, 4 anos depois, vamos trazer pro tradicional uma faculdade que Sim. você decidiu construir com sua grade curricular. Exatamente. Entendeu? Você escolheu qual disciplina tinha na sua grade para você poder abrir uma empresa que hoje está gerando um grande volume de clientes também. Só Sim. que ele já tinha antes no online. Vamos trabalhar isso. E eu queria que você trouxesse pra gente assim, qual foi a mentalidade que você precisou não só ter e construir, mas manter para ter essa disciplina, essa paciência, porque assim, você sabia o que você queria, mas você passou 4 anos ali construindo como você faria isso. E tipo assim, traz aquilo que te ajudou a manter essa constância, essa disciplina, essa visão, esse entender que o primeiro passo era esse, tá, cheguei nele, agora eu vou querer esse outro passo. Eu acho que a mentalidade foi realmente estar desconfortável no caos. Nossa. E aprender que você não vai morrer por isso. Tipo, você pode até... Claro, nem tudo é caos, né? Mas, assim, quando você tá confortável demais, é porque você já domina aquilo. O que é que você tá fazendo pra conquistar o próximo passo, entendeu? Assim, de 2019 até 2023, que foi o momento que eu abri a loja, o meu crescimento foi justamente o que é que eu estava agregando para a Beatriz em termos de empreender. O que é que eu estava aprendendo. Então, eu li muito, até porque teve uma pandemia, né? Todo mundo preso dentro de casa. Então, eu acho que eu li tanto livro. Depois, quando acabou a pandemia, eu fui para congresso. Tu leu Jordan Peterson? Qual é o título do livro? Além da Ordem. Não. Não. Os livros até que eu ia recomendar aqui, Não, né? é porque tu tá falando de estar confortável no caos. No caos. Aham. E o Jordan Peterson tem 2 livros. Um é o 12 Regras para a Vida. E o segundo é o Além da Ordem, que é mais de 12 regras. Um é branco e o outro é preto. Sim. E o outro é preto, que ele fala exatamente isso. Que é você encontrar conforto no caos. Né? Que foi exatamente ali no meio da pandemia que ele solta esse livro. Ele vem de um movimento de pós-depressão. Enfim, e é exatamente isso. 2 livros que eu li. E tá tudo certo. 2 livros que eu li nessa época, que foi o livro da Starbucks, né? Que, querendo ou não, sim, é um livro que tá no meu meio, né? Gastronômico. E o livro da Nike, que ele literalmente conta um processo de transição de carreira. Que eu nem era fã da Nike naquela época, que quando eu comecei a ler, eu falei, caraca, incrível. Eu recomendo demais esses 2 livros. É a história aquela do Phil Knight, né? A Marca da Vitória? Exatamente. E assim, quando eu aprendi isso, né, de eu preciso estar confortável no meio do caos, significa que eu preciso sempre buscar o que é que eu tô aprendendo, sabe, assim, porque esse negócio de equilíbrio, isso aí não existe não, viu? Não existe porque dependendo do momento que você... Isso é tão bom de ouvir. Né? Porque dependendo do momento que você esteja na vida, você vai precisar focar mais no seu profissional. E o profissional tem várias vertentes. Tipo, pra eu estar aqui hoje, significa que eu tô focando no meu profissional Beatriz, empresária, independente um pouco da Petit. Porque se eu fosse a empresária que só foca na empresa, eu estaria na cozinha agora. Então, assim, realmente é um crescimento, né? Eu passei de aprender, né, trancada dentro de casa, estudando, para depois a loja. E eu lembro que o meu sócio falou muito isso para mim. Beatriz, você já sabe muito, mas no dia que essa loja abrir, saiba que você não sabe de nada.
E eu falava, não, pelo amor de Deus, de nada. E aí serviu pro quê? O que eu aprendi até agora. E realmente eu não sabia de nada. Porque a loja, a gente trabalha com atendimento ao público, né? Eu não tinha isso de casa. Eu tinha a logística de encomendas. Então, a partir do momento que eu atendi o público, né? Encomenda, se o cliente quisesse uma coisa que não tinha, eu dizia, não tem. Como é que você vai dizer para um cliente na loja que não tem uma coisa do cardápio? Não existe. Então, eu saí de uma equipe, eu tinha na época 3 funcionários para vir quase 30, né? Na época, quando abriu, tinha quase 30 funcionários. Isso eu com 27 anos. Sem dormir, cansada, morta, assim. Então, foi realmente uma curva de aprendizado surreal, porque eu tive que aprender a ser líder, aprender a lidar com o cliente, aprendi a parte financeira, que eu dizia que estudava, né? Tá na hora de botar em prática o que eu estudei. A parte de contabilidade, marketing, tudo. E se me perguntar assim, tá tudo do jeito que você quer? Não, ainda está aprendendo. Né? Demorou aí de 2024 para 2023, foram muitos aninhos, né? Hoje a Petite tem 1 ano e alguns meses. Então, a curva de aprendizado também ainda está muito grande. E agora, os desafios, obviamente, não são parecidos, né, com os do começo. Mas não deixam de ser desafios. E muito bom você trazer isso. A primeira questão do equilíbrio não existe. Não existe. Porque nós dois somos profundos defensores disso daí. Nem sabia. Mas tem um... Falando de livro, né? Você falou de diversos livros, né? Tem um livro que eu gosto muito que é A Única Coisa. E Já ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala que a vida ela é feita de desequilíbrios e tem uma frase que é exatamente essa, né? Que o equilíbrio é uma farsa que te contaram, né? Sim. Então você vai precisar desequilibrar. Se você quer dar prioridade à sua família, o seu trabalho vai sofrer. Se você quer dar prioridade ao seu trabalho, alguém vai ter que se sacrificar dentro dessa parada aí. Então, se você quiser viver de equilíbrio, seja bem-vindo à mediocridade. O equilíbrio é a vida dos medíocres. E se você quer isso, tá tudo certo. Fica tranquilo, segue tua vida. Só não diz assim, eu vou viver o absurdo de resultado em qualquer pilar da sua vida se você quiser achar que vai equilibrar todas as coisas. Não vai. Você vai ter que desequilibrar em vários momentos aí algumas coisas. Então, eu acho que a gente trazer essa consciência para quem tá aí do outro lado e quem aí muitas vezes fica sofrendo porque tá desequilibrando, meu amigo, o caminho é esse mesmo, viu? Não conheço quem teve sucesso em alguma área da vida que não precisou desequilibrar. E não tente agradar todo mundo, porque até, assim, isso é um processo pessoal, né? Então, quando você decide empreender, isso é um processo que acontece dentro de você. Então, até as pessoas mais próximas não vão entender o que se passa, né? Então, assim, não espere a aprovação de ninguém para fazer o que você quer fazer. Então, se na época, né, eu escutei demais o conselho de fica trabalhando mais antes de ir para Cordon Bleu, não vale a pena ir agora, tu não estudou francês suficiente ainda, vai daqui 1 ano, a escola não vai sair de lugar, né? Depois, quando eu voltei da escola, por que tu não abre a loja? Já tá trabalhando com isso há muito tempo. Cheio de dono, né? Todo mundo sabe mais do que você. Sim. É incrível. E aí, assim, tipo, seja firme. Não, eu não quero abrir a loja agora. Não tô preparada. Não, eu quero fazer isso agora. Acho que vai ser importante. Faça por você, entendeu? Porque quando você faz pelas pessoas, começa a complicar. Quando você pega essa questão do atendimento, né? Eu queria pegar essa experiência que para mim era onde eu queria chegar, porque você trouxe aí essa questão do enquanto a gente estava entregando, tá tudo certo. E aí vamos para uma linha de atender no presencial. Qual foi a maior lição, o maior aprendizado ou uma sugestão? Qual é, né? Porque todos já aprendem uma coisa nova. Exatamente. Que você pode dar em relação assim, ao atendimento ao cliente, né, que você promove, que você defende lá dentro da Petite? Quando a Petite abriu,
a coisa que mais reclamavam era atendimento. E assim, era uma coisa muito óbvia e clara, não dava nem para disfarçar e nem botar a culpa nos garçons, não dava para botar a culpa em ninguém, tinha que assumir mesmo, realmente tá muito ruim, peço desculpa, né, a gente abriu há pouco tempo, porque o que acontece? Qualquer restaurante, hoje eu tenho plena consciência disso, na época eu não tinha. Eu vinha muito da pegada de quero fortalecer a marca da Apetite, quero, né, nos 6 meses de obra, eu divulgava como é que estava o diário de obra, botava curiosidade. Então, sem saber, eu gerei uma expectativa absurda das pessoas que já me conheciam. Então, quando a loja abriu, tipo assim, ó, dia 1 de abertura, era tanta gente que eu não tinha onde colocar as pessoas. Sendo que eu tinha um cardápio que nem os garçons conheciam. Eles não tinham sido treinados. A cozinha ainda estava literalmente naquela fase de aonde é que eu encontro a panela? Cadê a colher? Ninguém conhecia nada. Era uma equipe de 30 pessoas que não tinham nunca trabalhado antes juntos, trabalhando no meio do caos. Não foi um treinamento de 1 mês, né? Então, assim, o primeiro mês foi literalmente, assim, desesperador, porque a equipe estava aprendendo, o sistema de comanda ficava caindo, então, assim, parecia que nada funcionava, sabe? E eu só dizia pra mim, eu só preciso passar por isso. Só preciso passar por isso. E aí eu comecei a treinar realmente os garçons, treinar os baristas, treinamento. Eu literalmente acho que eu passei 5 meses respirando treinamento, né? Pedindo desculpa. Eu chegava às vezes na mesa do cliente, o cliente tinha amado, mas eu já chegava pedindo desculpa. Porque eu fiquei tão traumatizada com isso de as coisas não estarem indo do jeito que eu queria, né? E foi por isso que eu falei, tá confortável no meio do caos, porque você precisa passar por isso. Beatriz, o que é que você faria diferente? Com certeza eu contrataria a equipe 1 mês antes, treinaria, né? Mas resolveria? Não resolve, porque quando você parte para a prática, nunca é igual ao treinamento. Talvez ajudaria um pouco, mas passei muito tempo nesse processo aí de desenvolvimento, né, com a equipe. Hoje ainda não está do jeito que eu quero, mas realmente uma coisa que eu percebi é que para a empresa, né, ter um atendimento de qualidade, você precisa focar aí no desenvolvimento dos colaboradores. E aí não é do dia pra noite. E eu nem combinei. E assim, você trouxe um ponto que é muito importante, sabe, Beatriz? Porque assim, a gente tá falando que você tem uma marca forte, a marca tá muito forte, mas se você não tem essa sua atitude proativa e rápida, que de quando ela abre e as pessoas começam a reclamar do atendimento, essa marca ela morre muito mais rápido do que ela se fortaleceu. Sim. Né? Que é um ponto que as pessoas hoje, as empresas elas não estão entendendo, às vezes ela tem o melhor produto. Às vezes ela tem uma marca forte, mas se ela tem uma linha de frente fraca, que é o atendimento, não vai ter. Né? E aí é um processo que... E aí olha que legal que é a Beatriz. Eu investi 5 meses depois disso pra treinar. Aí tem pessoas que querem investir 5 horas. Assim, é porque é muito louco isso, assim, que tipo assim, não tem como, cara. Não tem como. E hoje, mais do que nunca, nós estamos lidando com vários perfis comportamentais diferentes. Sim. E aí você quer que o teu vendedor, ele atenda bem, mas tu não ensina nenhum básico pra ele. Às vezes tu ensina produto. Tá tudo bem. Mas ele pega um cara ali que ele é mais, sei lá, analítico. Pega um cara ali que ele é mais influente. Dominante. Aí o cara não sabe lidar. É complicado. E assim, o meu perfil é de contratar gente muito proativa, né? O meu perfil 100%. Quando a pessoa senta na minha frente para fazer entrevista, eu já sei. Vai dar certo, não vai dar certo. Eu fico escutando, né? Porque tem que ser educado, escutar e tal. Mas eu já sei. Então, assim, agora você imagina... Ser proativo é muito bom, né? Mas imagina 20 e tantas pessoas proativas. A chance de brigarem entre si,
de querer se meter nas coisas dos outros, é muito mais difícil, é muito mais propenso a acontecer do que pessoas que, não, só quero fazer o meu, deixa pra lá. Então, assim, você tem que ser muito firme, né? E uma coisa que eu aprendi também é que ninguém gosta de líder fraco. Você tem que realmente se impor, falar o que você quer, ser claro e repetir. Porque às vezes você diz assim, fiz um treinamento de 5 horas, todo mundo entendeu. Aí vai lá, o colaborador vira as costas e faz do jeito que ele quer. Então você tem que ficar, tá fazendo errado. Aí ele começa a fazer certo porque ele vê que você tá vendo. Não é nem porque ele acredita. Depois ele começa a fazer certo porque se acostumou. E depois é que ele vai acreditar. Não, realmente essa é a melhor forma. Outro ponto, né? Não é só treinar, é acompanhar também, né? É. Que aí é o processo que muita gente está se perdendo, né? Tipo assim, e eu queria trazer, hoje são 14 meses de loja aberta, né? Abriu em agosto, não foi? 2023. Sim. São 14 meses de loja aberta. Qual desses aprendizados diários que tu tira, assim, de atendimento, vamos falar de atendimento e vendas, assim, que tu olha que, tipo assim, sei lá, um feedback, o insight que o cliente trouxe pra ti, que tu aplicou na loja e, caraca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu acho, assim, que 14 meses de loja é muito pouco para eu poder te dar esse ensinamento aí. Nossa. Mas o que é que eu posso te dizer? E hoje a gente está trabalhando, né, na parte de treinamento com os colaboradores. Eu passei a eu fiz um slide com eles, né, sobre os 5 sentidos, né? Tipo, eu não sei se é 5 sentidos, olfato, tato, visão, me ajudem aí. Audição e paladar. Audição e paladar. Então, hoje, todo mundo fala sobre experiência, né? A experiência do cliente, experiência. É a palavra, todo mundo fala isso. Mas aonde é que eu posso aplicar isso no ramo de restaurante? Aí eu pego esses 5 sentidos e eu aplico isso como o mínimo. Então, vamos pegar o olfato, né? Qual é o cheiro que você espera sentir quando você entra numa cafeteria? Café, né? Grão de café. Então, não pode ser cheiro de camarão sendo flambado, nem de qualquer outra coisa. Café. Então, padrão. Entrei na loja, qual é o cheiro que eu sinto, né? Visão. As coisas estão organizadas. Os sachêzinhos de açúcar tá preenchido, as caixas estão todas colocadas na prateleira, a vitrine tá limpa, o banheiro tá limpo, as plantas não estão direitinho. Isso é muito importante, mas é o básico, né? Audição. Ninguém gosta, por exemplo, eu vim fazer uma reunião, né? Lá a gente tem tomado Wi-Fi, então você tá trabalhando lá home office, que não é home office, né? Porque você não tá em casa, mas você espera que não esteja ninguém gritando, né? Que os funcionários não estejam conversando entre si. O paladar eu não vou nem falar, né? Porque isso é o básico. Mas, assim, temperatura certa, textura correta, né? Isso é muito importante. Às vezes as pessoas pensam muito no sabor e não pensam muito na temperatura. E é tão importante quanto, né? Então, assim, fez esses 5 passos, o cliente volta, mas não sabe o porquê. Eu gostei de lá, né? Então, assim, o que é que eu posso fazer para o cliente voltar? Você incluir ele na sua marca. Então, por exemplo, é aniversário de alguém. Muito restaurante dá aí um doce, alguma coisa, né? Mas, assim, o Outback, por exemplo, todos os garçons vão cantar lá parabéns pro cliente, né? E é uma coisa bem chamativa. Lá na Apetite, a gente já não tem muito esse perfil. Então, o que é que eu passo muito pros garçons? É aniversário de alguém? Vá lá pessoalmente, de uma maneira delicada, não é gritando nem nada, parabéns, fulano, aprenda o nome do cara, entendeu? Porque isso é o estilo da Apetite, entendeu? A pessoa fez aniversário aqui, pega o contato dessa pessoa, próximo ano, manda uma mensagem antes,
Mas, assim, tudo isso, querendo ou não, envolve muito mais pessoas do que eu. Eu posso morrer de falar isso aqui pra vocês. Se eu não fizer com que as pessoas que trabalham comigo entendam isso, não adianta de nada, né? Sim. E aí onde mora a questão do não estou pronta pra dar nenhum conselho com 14 meses de loja aberta. Mas a minha visão é essa. Boa. Show. Excelente. Muito bom. Beatriz, nessa jornada toda, né, desde da decisão, do início, do teste, né, do vamos validar, e qual o maior desafio que você consegue ter claro hoje, assim, que foi pra você, nessa jornada toda? Do começo até aqui, ficar se desafiando. Porque, assim, quando tem alguém lhe cobrando, é muito fácil, entendeu? Às vezes você faz não porque você quer fazer, mas porque você não aguenta mais a pessoa enchendo seu saco. E aí você vai lá e faz, né? Mas com você, tipo, se você parar pra pensar, eu não tenho... A maioria dos meus amigos não são empreendedores, né? Então, pra eles, eu já fiz muito. E tá bom, né? Não E tá precisa bom. demais. Mas pra mim, não. Não. Eu sei que isso aqui é uma etapa do muito que eu já conquistei, mas ainda falta muito. Então, é você acordar e dizer o que é que eu vou fazer, não só para manter o que eu já conquistei, mas para conquistar mais, ou pelo menos aprender mais. É muito difícil, porque, querendo ou não, a rotina sempre vence, né? E você que tem que vencer a rotina. Beatriz, nessa caminhada da loja, qual foi o grande momento aí sim? Aquele dia aí sim de celebração que você diz, hoje... Eu acho que na primeira semana, assim, de loja, eu tinha muita sensação de que era quase como se as pessoas entrassem dentro da cabeça da Beatriz e visualizassem o que eu sempre vi. Então, é muito louco, porque lá na loja, eu desenhei as mesas, eu disse para o arquiteto como que eu queria cada coisa. Lá tem muito meu dedo, em tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, ver a cara dos clientes quando entrava e ver o que eles achavam quando provava a sobremesa, né? Foi tipo assim, meu Deus, porque é muito fácil quando sua mãe torce por você. E os clientes, o cliente não é nem um pouco delicado na maioria das vezes, né? Sim. Então, quando a loja abriu, que eu vi que as pessoas gostavam, que estava dando certo, né? A vitrine todo dia zerava. E eu tinha cliente com ódio de mim, porque como é que pode? Eu venho aqui e a vitrine tá zerada. Aí eu explicava, né? Não é produção, artesanal. Realmente não tem como eu só pegar ali do estoque pronto e repor. Tenho que mandar produzir mais. Então, foi um momento de que a ideia que sempre teve na minha cabeça foi validada pelos clientes. E isso é muito importante, porque não adianta nada você sonhar e o cliente quer outra coisa, né? Muito bom. Beatriz, o que é que você diria pra você no início dessa jornada? Quando você olha pra você, quando estava iniciando, o que é que hoje, com a visão que você tem, com tudo que você passou, o que você diria pra Beatriz? Não se maltrate tanto. Porque, assim, quando eu não tinha muita certeza do que eu queria ser a melhor aluna do direito e a melhor confeiteira. Porque eu falava, vai que a confeitaria não dá certo. O que é que eu vou fazer? Enfim, muitas outras coisas. Tipo, eu sempre peguei muito pesado comigo. E, às vezes, isso é a coisa mais difícil para os meus colaboradores. Porque, às vezes, eles dizem assim, me dá um feedback. Aí eu dou, né? Eles saem quase chorando. Mas, assim, eu tenho a consciência de que eu daria o mesmo feedback tão pesado quanto para mim. Entendeu? Então, eu digo muito, açucarar só a sobremesa, a realidade não. Então, se a realidade é dura, então vamos para a realidade dura, né? Mas, assim, eu era muito nova, muito, muito nova. Quando eu comecei, acho que eu devia ter 21 ou 22. Então, imagina a pressão que eu coloquei sobre mim, né? Então, assim, eu diria para ter mais calma, fazer as coisas no mesmo ritmo, porque eu sempre fui acelerada, eu não diminuiria o ritmo, mas eu teria mais paciência. Boa.
A gente falou de dicas aqui, a gente falou de livros em algum momento. Qual a dica de livro, ou série, ou filme que você diz assim, todo empreendedor precisa ler, assistir isso daqui? O livro que eu te falei, né? Deixa eu pegar aqui o título dele. É muito bom. Realmente mudou a minha visão na época. Se chama The Dixie de Coração. Mas eu acho que é um livro que não só para quem trabalha com alimentos, né? Ele traz uma visão muito massa em termos de franquia, em termos de aumentar volume, manter o padrão. Até porque, enfim, eu não sei se vocês conhecem, mas a Starbucks era uma lojinha bem pequenininha que virou uma grande franquia. Mas antes de virar uma grande franquia, ela tinha em torno aí de 5, 6 lojas só. Depois mudou de dono, então mudou muito a minha visão. Seriado eu gosto de assistir muitos, mas assim, que vem na minha mente em termos de empreender, não Fica à vontade. Não tô lembrada muito. Se é o livro, é o livro. Esse livro é o livro. Inclusive, o meu livro eu não empresto pra ninguém, porque eu acho que ele tem mais anotação do que... Mas livro não se empresta, não. Eu sou desses aí também. Pode... Vai lá, Cícero. Beatriz, você vai ter 60 segundos, onde toda a população mundial ela vai parar para lhe ouvir. Ela não vai prestar atenção mais em nada, só nas suas palavras. Qual a mensagem que você deixa? Eu acho que eu deixaria que a parte dos soft skills, né? No fundo, todo mundo procura se encaixar num rótulo de uma profissão, né? Uma coisa muito específica, mas eu acho que, no fim, o que importa é o que você tem para contribuir, só você pode fazer. Então, de uma forma, não sei se foi de propósito ou se foi inconsciente, o meu jeito eu sempre trouxe para Apetite, né? Então, assim, independente de quais negócios eu queira fazer, sempre vai ser voltado para a minha personalidade. Então, trabalhe a sua personalidade, trabalhe as soft skills, trabalhe aonde você quer chegar e não leve em consideração a opinião de todo mundo. Mas procure momentos chaves para aquelas pessoas que você acha que vai acrescentar, saber a opinião dessas pessoas também. Porque por mais que você aprenda e busque, aquelas pessoas também têm experiências de vida diferentes da sua. Então pode acrescentar aí em coisas que talvez você nunca tenha parado para pensar. E foi por isso que eu quis um sócio. Então, assim, acredite que você tem algo para contribuir. Mesmo que não seja uma história convencional, né? Você tem muito a dar para as pessoas. Aí sim? Aí sim. Hã? Aí sim. Obrigado. Top. Muito bom, muito bom. Meu irmão, tem uma lembrança para essa moça aí? Beatriz, todo mundo que vem aqui não pode sair de mãos vazias. E aí a gente tem uma lembrança para você. E essa lembrança, ela foi pensada para você. Ela realmente... Abre aí pra você ver o que é que você... Obrigada, adorei. E fizeram rápido, né? Porque não faz muitos dias que tu me chamou. Beatriz, a sua história, gente. da mesma forma que nos inspirou, acredito que, né, hoje no programa, está inspirando muita gente. Você é uma mulher que, mesmo com pouca idade, tem uma bagagem absurda para poder contribuir, né, com as pessoas. Meio mundo viajado já, né, Cícero? Sim. de história para contar, de aprendizados. E a gente só tem a agradecer pela sua contribuição. Eu tenho certeza que muita gente vai sair com muitas lições desse episódio aqui, tá bom? Eu que agradeço. E pro pessoal acompanhar a Apetite Surprise e a Beatriz, como é que o pessoal faz para encontrar vocês nas redes sociais? O Instagram da Apetite é Apetite Surprise Bistrô. E o meu é Ana, com 2 N's, Beatriz Montenegro. Boa. Show. Muito bem. E aí, Cícero Jorge? Cara, que episódio, hein?
Muitos insights, né? Muitos insights. Bom demais. Aqui tá cheio de anotaçãozinha, né? Muito corte, viu? Muito corte também no episódio, viu? Preparem. Cícero, como é que o pessoal faz pra te achar nas redes sociais? Cícero Jorge P. Gente, esse episódio teve o patrocínio da 2P Treinamentos, da Empresa José e da Mr. Simple. E a gente também teve o apoio da HubX Studio, que leva até você toda essa qualidade de som e imagem. Não interessa por onde você está nos acompanhando, se é pelo celular, pelo tablet ou pela TV. Né? E se você quer produzir conteúdo, fala com o time da HubX que eles podem te ajudar também com isso. A gente é o Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios. Então, se inscreve no nosso canal no YouTube. Lá você vai ter, além dos shorts, né, os demais de 60 episódios que a gente já tem disponíveis com os melhores e maiores empresários do estado do Ceará. E você também tem a possibilidade de nos acompanhar no Spotify. E toda terça, a partir das 20 horas, a gente está aqui na TV Ceará com vocês. Beleza? Fica com a gente, vamos crescer junto, vamos para cima. Show! Aí Sim Podcast.